E aí, aqui é o Cronos e hoje eu quero falar dessa obra que eu amo de paixão e que é muito injustiçado e não teve a adaptação em anime que merecia. No caso, eu estou falando de Black Clover. Cara, Black Clover é o seguinte, é uma obra muito boa e eu gosto bastante, só que tipo, a maioria das pessoas que não gostam dela usam aquele exemplo que o autor só pegou um monte de coisa de shounen genérico, juntou tudo e colocou. Ai, cara, por um ponto a gente tem que parar pra pensar que por um ponto é verdade. Por um ponto é verdade. Só que por outro ponto, essas pessoas esquecem todo o desenvolvimento que é feito em cima da obra. Simplesmente pegam todas as narrativas que o autor decidiu abordar e tiram pra nada. Toda a narrativa de opressão que ele bota na obra dele, em que os fortes são oprimidos para que os fracos possam viver, com os elfos e as outras narrativas que ele tá incluindo agora com os demônios, cara. Eu acho engraçado que os caras tocam tudo isso no lixo pra simplesmente falar que é uma obra ruim, que é só o genérico do genérico. Mas enfim, eu vou dar um contexto agora do que é pra quem não conhece. Black Clover conta a história do nosso protagonista Asta, que por sua vez é uma criança que nasceu sem magia em um mundo em que magia é tudo. E a função dele nesse mundo, né, e a mensagem que ele quer nos passar é de nunca desistir. Mesmo sem magia, o Asta nunca perdeu a esperança, tanto que o bordão dele é nunca vou desistir. Ele fala isso inúmeras vezes para ele mesmo e para outras pessoas na obra. Jamais desista, não importa o que aconteça. E é isso, a história é a gente acompanhando as aventuras desse garoto e seus amigos. Também tem o irmão adotivo dele, né, já que eles foram meio que adotados Adotados não, foram abandonados na frente de uma igreja. O porquê que cada um foi abandonado não posso falar porque é um spoiler muito grande. Daí, tipo, ele, a princípio, por ele não ter magia, né, lá nesse mundo tem os grimórios, que é como as pessoas utilizam suas magias direito e conseguem novos feitiços para utilizar. O Asta, nessa cerimônia, a princípio ele não ganha nenhum grimório. O Yuno, que é o irmão dele, ele ganha um grimório de trevo de 4 folhas, que os trevos, né, que é como funciona o sistema do grimório. O trevo de 4 folhas é considerado sagrado porque ele era o trevo do primeiro rei mago que derrotou a grande besta, o grande demônio. Daí ele é considerado sagrado. E como o Yuno, ele é amado pela Mane e pelo autor, que o próprio autor já disse isso, ele ganhou um trevo de 4 folhas. E o Asta não ganha nada. Simplesmente não ganha nada. É ali na hora. O grimório dele, que é um de trevo de 5 folhas, só aparece depois com a espada. Tanto que é aí que o narrador fala que dentro de um trevo de 3 folhas tem o significado de fé, esperança e lealdade. Mas dentro de um trevo de 4 folhas reside o bom agouro. Só que dentro de um trevo de 5 folhas tem um demônio. Dentro do trevo de 5 folhas há um demônio. E aí, basicamente, é isso o Asta. O Yuno tem o autor e o roteiro, e o Asta não tem magia, mas é bombado e anão, e tem um demônio e espadas com antimagia, que esse é o poder do demônio dele, ter a antimagia, que é a habilidade que torna ele perfeito, por assim dizer. Daí é basicamente essa história. Eles vão pra capital real virar cavaleiros mágicos, né? Que o objetivo dos dois é virar rei mago. E ao longo da história vai seguindo deles evoluindo de rank, enfrentando vários objetivos e subindo de classe cada vez mais alto. Agora voltando ao que eu tava falando lá no começo, antes de eu fazer esse breve resumo do começo da obra aqui, é o seguinte: Black Clover é uma história de aventura. É óbvio, né? É uma história de aventura com magia, com um protagonista que nos ensina a nunca desistir. Inclusive tem até uma teoria que o Asta tem depressão até. Porque tem alguns momentos que dá a entender isso. E tipo, ao longo da história, os inimigos que ele enfrenta, eu vou citar aqui o Desespero, que é um dos personagens lá que o nome dele é Veto ou Desespero, que isso é um significado, as pessoas usam essa teoria da depressão do Asta com esse personagem, que é basicamente um garoto que não tem nada em um mundo em que magia é tudo, ele basicamente lutando contra o desespero. E
Tipo, é um simbolismo isso. E nessa luta tu vê que o desespero é tão forte, se tu for tirar a parte que são dois personagens lutando, tu vê que o desespero é tão forte contra ele, que no final da luta, dando spoiler aqui, né, o Asta perde os braços. Os dois braços dele estão quebrados, amaldiçoados, e ele não pode usar. É basicamente o simbolismo do desespero. E depois disso ele meio que não perde a fé, não perde a esperança nele mesmo, não desiste. Só que mesmo assim ele ainda fica desesperado. Mas relaxa que ele recupera os braços depois. Aí eu não vou falar mais nada, porque aí sim, né, vocês entendem. E o que eu quero dizer com isso é que, cara, Black Clover não é só mais uma obra em que pega várias coisas do mundo dos animes e junta só pra fazer mais uma história genérica. Porque, tipo, as pessoas não estão desses argumentos, só que daí, quando elas vão no hype daquele anime que tem uma boa animação e que todo mundo gosta, aí as pessoas ignoram que o anime tem tudo isso. Jujutsu tem tudo isso e todo mundo ignora que ele tem tudo isso só porque ele tem uma boa animação. Quer dizer, na primeira temporada e no filme ele tem uma boa animação, na segunda animação e o design de personagens são uma merda, me perdoe, mas é horrível. Mas enfim, voltando aqui pra Black Clover, cara, nosso querido anão bombado, Asta, ele também é um personagem que com todo o seu carisma incrível, ele, inclusive, antes de eu falar do carisma, uma coisa aqui, o Asta, como eu disse, é um anão bombado, ele não é anão de verdade, tá, é só anão bombado porque ele é baixo. Uma coisa engraçada é que ele não tem magia. Então, tipo, ele só tem o físico dele. Ele treina muito. Só que ele tem super força. E isso, até onde eu sei, não foi explorado até agora. Porque ele não tem magia, mas tem super força. Pelos feitos que ele conseguiu. E daí, tipo, não é explicado. Simplesmente eu falo, tá, é pra ser um humano normal. É isso aí. Isso é algo engraçado. Agora voltando lá. Cara, apesar de tudo, é uma boa obra, com significados maravilhosos. Eu recomendo pra todo mundo, né? O simbolismo que ela passa com o primeiro arco enorme que tem, né? É sobre os mais fortes que tem que se oprimir por causa dos mais fracos. E agora com o segundo, né? Que tá passando outros simbolismos. E... cara, dei uma chance pra essa obra. É o que eu falo, dei uma chance pra ela. É uma obra incrível. E voltando aqui, o Asta mesmo sendo um anão bombado e que não tem magia, eu acho engraçado que ele consegue juntar um harém de mulheres em volta dele que querem ele. Inclusive, o autor postou uma imagem que eu espero que seja a quem for ficar com ele é a que eu tô pensando, cara, que é a Mimosa, que é a minha favorita. Eu gosto da Noelle, mas prefiro a Mimosa. Seria um final até que bom. Mas tipo, inclusive falando em spoiler que teve, Jesus, tem uns aí que se eu falasse aqui, cara, entre né, porque eles querem subir na classe de Cavaleiros Mágicos. E tem o Cavaleiro Mágico, que é o aprendiz, né, que é onde eles começam. E daí vai subindo até Cavaleiro Mágico Sênior, Vice-Capitão. Tem outros lá embaixo desses aí, só que não vale a pena citar agora. E daí vai pra Capitão, e o último nível e o mais grande é o título de Rei Mago, que é o Rei Mago atual, Julius Nova Cronos. Que pelo nome dele, acho que eu nem preciso falar qual que é o poder dele, né? Pelo nome, quem entende um pouco de grego vai saber o que é. Daí esse é o objetivo do Asta, se tornar o Rei Mago. Do Yuno também, entre o Asta e o Yuno. Bom, o Asta não é amado pelo roteiro, nem pelo autor, o Yuno é amado pelo roteiro e pelo autor. Só que o Asta é o protagonista e tem algumas teorias que diz que ele não vai ser necessariamente o Rei Mago, e sim outra coisa. O que me preocupa por um ponto, mas mesmo assim, se for para pensar por tudo que está acontecendo agora na obra, seria um final bem coerente. Mas bom, eu vou parar por aqui antes que eu acabe falando tudo, né? E basicamente era isso que eu queria falar sobre essa obra maravilhosa que eu amo e que eu espero que vocês deem uma chance. É sério, gente, é muito boa, eu recomendo pra qualquer um que queira olhar ou começar no anime, no mundo dos animes, né? A animação, infelizmente, ele não tem a animação que merecia, mas é o que a gente tem, fazer o quê? Por favor, não se esqueça de dar um like, se inscrever e comentar no vídeo. Muito obrigado pela atenção de vocês, valeu e fui!